A história começa com o nosso protagonista cozinhando um belo de um ovo frito em sua casa, enquanto tem lembranças de uma conversa que teve com seus colegas de trabalho no passado. Eles o parabenizavam por ter ganhado mais um prêmio de uma competição culinária, e pelo nome dele, Lee Hin, agora ser reconhecido por todos como um grande chefe. Mas seus companheiros também pedem a ele que descanse um pouco, pois ele teria uma viagem no dia seguinte. A cena corta e na lembrança de agora descobrimos que o protagonista se envolveu em um acidente de carro. Os médicos dizem a ele que há uma possibilidade de perda de sentidos neurosensoriais, como olfato e paladar, mas que ele não deve se preocupar, pois a maioria das pessoas se recuperam rápido e logo ele vai voltar à sua vida normal. Então voltamos pro presente, um ano depois desse acidente, com o prota terminando de preparar sua comida, um delicioso ovo frito com lamen e arroz branco. Tudo parecia uma delícia, mas do nada ele surta e quebra todas as tigelas, derramando a comida. Ele começa a gritar, chorando, porque mesmo depois de todo esse tempo e depois de tudo que ele tentou, ele não consegue mais sentir o gosto de nada. Então beleza, algum tempo depois alguém toca sua campainha. O prota meio desanimado pergunta quem é, e vemos que é um entregador com um pacote pra ele. Ele reclama da entrega, mas logo vai atendê-lo. Então depois de confirmar que a entrega é pra ele, o entregador avisa que é um pacote do grupo de entregas Real, enquanto reclama em voz baixa do cheiro forte de álcool que vem do prota. O entregador diz que ele pode checar como usar o equipamento na tela inicial e deseja ao Lee um ótimo dia antes de sair. O prota já sabia que essa entrega estava vindo. Dentro do pacote tinha um fone de ouvido, um óculos VR, um óculos de realidade virtual e alguns vidrinhos com um tipo de líquido verde dentro. O prota diz que então esse é o óculos Real, que dizem que vai revolucionar a indústria da realidade virtual. Ele fica surpreso em pensar que teria muito tempo livre para jogar um jogo, porque afinal ele sempre pensou que passaria a vida lotado de trabalho. Parece que não tem como prever o que a vida tem guardada para nós, né? A cena corta para a tela de um comercial do jogo, onde uma personagem com chapéu de bruxa apresenta como o jogo funciona. Ela apresenta o jogo e diz que esse é o primeiro e único VR com sistema de interligamento hídrico, que permite ao jogador experienciar seus 5 sentidos na realidade virtual, o que interessa bastante ao nosso prota, já que ele não consegue mais sentir o gosto dos alimentos. Isso seria perfeito para ele. De início ele duvida que isso realmente vai funcionar, mas já que para ele a realidade já é uma merda mesmo, um inferno que não vale a pena ser vivido, então o que iria mudar? Ele não tem nada a perder, mesmo que seja por apenas uma vez que ele vai poder degustar o sabor de uma comida de novo. Ele coloca os fones e os óculos VR e também bebe aquele líquido verde que veio com o pacote. Então deita na cama e inicia o jogo. Nós vemos então algumas telas de mensagem através da visão do prota, uma dizendo que esse jogo é proibido para menores de 18 anos, em seguida uma mensagem informando que pessoas com problemas com o brilho da tela devem consultar um médico antes de jogar. Vemos uma terceira tela dizendo é hora do jabá, com a seguinte mensagem: esse vídeo está sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim, que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link pra download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. E por último aparece uma mensagem do sistema dizendo que você pode sair do jogo a qualquer momento. É só dizer as palavras sistema desligar. E por fim, uma mensagem dando as boas-vindas ao servidor coreano do Real. O prota acorda deitado em um campo, com um gramado e um céu azul, mas ele tá com uma aparência diferente. Ele tá todo branco, como um personagem sem textura. Ele fica em choque com toda aquela claridade, mas percebe que uma tela de criação do personagem se abriu ao lado dele. Então na hora de decidir o nome do personagem, ele coloca a primeira coisa que vem na cabeça dele, e escreve Rice, que significa arroz em inglês. Ele fica meio perdido na hora de escolher a aparência, então aperta no aleatório e pronto. Então ouve uma voz dizendo, apelido Rice, personagem será feito. O corpo dele começa a mudar e ele vira um garoto de cabelos brancos. A voz diz que o personagem tá completo e que o prota vai ser teleportado para a área inicial. Então ele de repente se vê em outra parte daquele campo verde e perto dele tem um pessoal lutando com umas galinhas. Quem jogou Zelda chora só de ver essa imagem. Quem aparece ao lado dele também é aquela personagem que apareceu no comercial do jogo. Ela se apresenta como Yuria e diz que é uma celebridade, chamando ele de Viajante Khan. Ela começa a introdução dizendo que tá lá para apoiar o sonho do novo viajante, mas quando percebe, o prota tá ali apreciando o cheiro do campo. Sim, o cheiro da grama, do solo e do ar. Ele fica animado e surpreso ao saber que agora talvez consiga sentir o gosto das coisas também. Então pega um pedaço de grama desesperado e coloca na boca. Dois caras que estão perto dele estranham tudo isso e até perguntam se tá tudo bem com ele. Mas o prota nem liga, porque ele sente o gosto amargo da grama. Ele sorri e começa a chorar de alegria porque depois de 1 ano, ele finalmente conseguiu sentir o gosto de alguma coisa de novo. No meio disso tudo, um frango pula na direção do prota, que tava ali moscando comendo grama. Ele leva um susto com o frango, mas um cara de espada aparece e corta o bicho antes
antes dele acertar o Prota. Esse cara de cabelo rosa dá uma bronca no Heiss, falando pra ele não ficar dando mole ali porque ali é uma zona de caça, e pergunta se ele é um novato. O Prota, meio confuso, pergunta se um ponto de caça é um lugar perigoso, e o cara de cabelo rosa responde, dizendo que não existe um ponto de caça seguro para um novato, e sai dali levando alguns itens. O Heiss até tenta pedir para ele esperar, já que saíram 2 itens do frango, mas o cara só foi embora mesmo e deixou ele lá. Então ele encontra 2 ovos com chifres no chão. São ovos de galinha chifruda, e são bem maiores que ovos normais. Aparentemente são itens. O Heiss pensa no que ele poderia fazer com eles, e como bom chefe culinário que ele é, decide fazer um ovo frito. Ele pega umas pedras e uns galhos e improvisa um fogo. Agora era a hora de descobrir se ele realmente conseguia sentir o gosto das coisas de novo. Bom, os ovos parecem estar tão gostosos quanto aqueles que ele fez no mundo real. Ele pega um pouco e bota na boca, e então começa a mastigar lentamente. Até que, isso mesmo, esse é o gosto. Como é bom poder comer um ovo frito de novo, velho. Ele consegue sentir o gosto do ovo frito, e pra ele é 1000 vezes melhor do que ele se lembrava. Uma voz do sistema diz, quando ingeridos dão mais 10 de saciedade. O Prota fala sobre a riqueza de sabores da gema do ovo, um sabor que só pode ser saboreado de verdade quando ele tá quentinho. Enquanto todos os jogadores em volta vivem suas vidas, o Prota ainda tá perplexo. Ele passou 1 ano sem conseguir degustar nada. Pra ele, que era um chefe de cozinha renomado, foi algo devastador, a ponto de colocá-lo em uma depressão. Mesmo que esse jogo não seja a realidade, ainda há esperança. Ele ficaria feliz se fosse a realidade, é claro, mas naquele momento, ele tava feliz apenas com isso. É então que uma garota chama a atenção dele. De início ele não escuta, mas logo ela se aproxima. O Prota pergunta se é com ele que ela tá falando, e ela sorri dizendo que sim, e que ele parecia estar aproveitando aquela comida. Ela diz que tem os ingredientes, e pede pra ele fazer um ovo frito pra ela também. Diz até que iria pagar por eles, e que tá com muita fome. Do nada aparece uma tela de mensagem perguntando se ele quer aceitar um acordo. Então beleza, rapaziada, a cena corta. A garota diz que o ovo do Prota, o ovo frito no caso, tem um cheiro extremamente bom, e quando ela olha pra ele, ele tem um brilho ótimo. Ela quer muito experimentar. O Heiss pergunta quanto ela acha que vale um ovo frito, e ela sugere uns 500 won. O Prota pensa que esse é o mesmo valor que eles cobram nas barraquinhas de comidas locais, no mundo real. Então ele aceita fazer por 500 wons, sem nem acreditar que tá vendendo comida dentro de um jogo. Então o ovo fica pronto e vemos que ele parece bem crocante, fininho. A garota também diz que parece uma delícia, que quase parece uma porção de ovos mexidos de avestruz, e que não sabia que dava pra comer isso no jogo. Ela come um pedaço e o Prota fica todo ansioso, dizendo que mesmo que seja só um jogo, essa vai ser a sua primeira cliente em muito tempo. Ele se pergunta como que deve estar o gosto, já que fazem meses que ele não é mais um chefe. A garota então faz uma cara estranha e o Prota já fica todo triste pensando que o gosto era bom só pra ele. Ele fica sem saber o que fazer na hora, mas logo ela diz que adorou e ficou muito bom, ficou até melhor que a comida real. Ela pergunta pro Prota como ele aprendeu a fazer aquilo, dizendo que ele é um gênio e que parecia que ela tava comendo algo de um restaurante chique, ou talvez algo até melhor que isso. O Heiss fica todo sem jeito e agradece ela, pensando pra si mesmo que vai lembrar daquele gosto pra sempre. A garota continua dizendo que a textura da comida do Prota era macia e quase igual da vida real, já ia até esquecendo do dinheiro. Ela dá 500 won pro Prota, que fica muito feliz por ter um cliente pagando pela sua comida, e com isso ele simplesmente ganhou o dia. A garota sai agradecendo pela comida e diz que virá de novo, e o Heiss responde agradecendo por ela ter gostado. O Prota fica pensando se ali naquele jogo ele poderia finalmente alcançar o seu sonho de novo. Mesmo que seja apenas um jogo, ele gostaria de alcançar o sonho que ele não consegue mais alcançar no mundo real. Então por fim ele decide sair do jogo dizendo: sistema, desligar. Vemos uma tela com a mensagem saindo do jogo. E o Prota acorda em sua cama. Ele fica surpreso de o quão rápido o jogo desloga, e que aquele sentimento era novo, o de jogar um jogo e voltar para o mundo real. Como esperado, ele ainda não consegue cheirar e nem sentir o gosto de nada no mundo real, e saber que essa era a realidade deixa o Prota maluco de novo. Mesmo assim, ele decide não pensar nisso, já que tem uma entrevista para um emprego de meio período, mas se pergunta o que ele realmente estava fazendo, e se aquilo tudo não passava apenas de um sonho. Enfim, ele larga os fones e parte pro trabalho. Então a cena corta pro nosso Prota Lee Hin no local da entrevista, dizendo que deixou o currículo lá ontem. O entrevistador o chama pelo nome e diz que é um prazer finalmente conhecê-lo. O homem também diz que eles precisam atender clientes sozinhos e por isso precisam de mãos rápidas, e pergunta se o Prota tem confiança nisso. O Lee responde que tá confiante. Ele tá todo arrumadinho e tal, mas sim, esse é o mesmo Prota de antes que tava chorando com depressão e barba por fazer. O homem continua dizendo que um assistente de cozinha não tá limitado a só ficar lavando a louça. Às vezes ele vai ter que cozinhar também, e pergunta se o Prota tá de acordo com isso. Ele diz que sim, pode fazer isso. E o entrevistador diz que ele não parece ser um homem que ignora suas tarefas, e parece ser honesto.
Ele tenta botar pressão no Prota, dizendo que o pessoal da cozinha tem personalidade forte e que não é pra ele ficar só alguns dias e depois desistir. O Prota diz que tá tudo certo. Então beleza, o cara fala que ele pode começar amanhã e vai ficar com o currículo dele certificados. O Prota agradece, mas estranha um pouco porque o cara nem olhou o currículo dele, mas o homem só pergunta por que eles teriam requisitos tão rigorosos assim pra um assistente de cozinha de uma barraquinha de lanches de rua. E pô, ele tem razão. Ele termina dizendo que é pro Prota se acostumar a trabalhar sozinho e pra não se atrasar. Lee diz que vai se ajustar ao cronograma e quando sai, esse cozinheiro fica olhando pra ele de um jeito estranho. Então eles se despedem e no caminho pra casa ele começa a pensar que mesmo que ele não consiga mais sentir o gosto das coisas, tá tudo bem agora que ele tem o jogo. Lentamente ele vai seguir tentando de novo. De volta ao jogo, vemos esse cara loiro lutando com algumas galinhas. Ele cai no chão e é quase atacado por outra galinha, mas é salvo por uma garota de cabelos roxos que usa um arco. Ela chama ele de senhor e diz que ele deve tomar mais cuidado, pois aquilo ali é real. Ele deveria observar suas ações com mais cuidado. O loiro diz que ela é incrível, já que é muito difícil acertar com arco e flecha. A garota diz que não foi muito difícil pra ela e estende a mão pra ele levantar. Ele fica surpreso e feliz, pois escolheu a melhor parceira de time. O garoto sugere que eles encontrem mais membros pro time deles, porque ele quer peitar o último chefe. E enquanto tudo isso aí rolava, o Prota tava ali perto cozinhando uma carne de frango, que o pessoal deixou pra trás. A garota do arco até se pergunta por que ele continua aparecendo, já que eles não podem comer de verdade. O Prota diz que a carne de frango é muito parecida com a da realidade, então nós vemos um flashback do comercial do jogo. Quando o Lee viu esse comercial, ele achou que era pura enganação, mas agora ele mudou de ideia, e na verdade esse comercial tava sendo humilde. Esse jogo na verdade parece até mais real do que a vida real, mesmo que ainda parecesse como uma ilusão. Até mesmo as ervas que ele acabou de pegar, ele jura que elas têm cheiro de alecrim, então decide experimentar, só que logo se arrepende porque o gosto era muito amargo, mas pelo menos eram de fato alecrim, então ele decide fazer um espetinho de frango. Da última vez ele só fez ovos fritos, agora tá na hora de aumentar a dificuldade fazendo algo mais complexo. Ele acende o fogo e faz os espetinhos de frango e os tempera com alecrim. Eles parecem tão bons que o cheiro logo se espalha e todos em volta param pra procurar de onde veio. Um grupo logo nota que eles estão vindo do Prota e que ele tá cozinhando frango. Um deles até se confunde se o Prota é um jogador ou um NPC, mas o outro corrige dizendo que os NPC não costumam ir pra ali. O Rice fica todo empolgado porque faz seu primeiro prato com frango. Todo mundo quando vê aquilo acha na hora que era um NPC cozinheiro e vão até ele achando que ele tá vendendo alguma coisa boa. Enquanto isso, o Prota tava aproveitando que ele consegue sentir de novo o gosto das coisas ali e tava confirmando que aquilo com certeza tinha gosto de frango. Até que um casal de jogadores chegam nele e perguntam se ele tá vendendo espetinhos de frango e quanto ele cobra. Um deles até tenta desconto. O Rice tava felizão, mas para um tempinho pra calcular o preço e fecha com 2 espetinhos por 3.000 wons e já começa a preparar os frangos. Alguns momentos depois, tá todo mundo comendo. Eles não acreditam que estão comendo algo tão bom como aquilo dentro de um jogo e por mais que 1.500 wons seja um valor considerável, valia muito a pena. A garota daquele casal de antes até pede outro, mas o cara diz que nem ferrando agora, porque tá muito caro. O Prota continua a cozinhar. Cada vez mais o frango parece ficar mais saboroso e mais no ponto. Dá pra ouvir perfeitamente o som dele fritando na chapa. Som esse que lembra ao Rice, que ele tá finalmente se acostumando de novo a cozinhar carne fresca, como ele fazia no passado, e que mesmo depois de todo esse tempo, ele nunca esqueceu de toda a experiência que ganhou. E agora nesse novo mundo, cercado de pessoas e comida gostosa, ele pode recomeçar, até que do nada ele recebe uma mensagem dizendo: conquista desbloqueada. Lutador. Requisitos da conquista: bata em monstros mais de 1000 vezes. E ele fica sem entender nada. Ele percebe que além dessa conquista, ele também recebeu várias habilidades novas, como a habilidade passiva, ponto fraco, que permite ele enxergar o ponto fraco de monstros de 1 estrela, e se acertar nesse ponto ele aumenta a chance de dar um hit kill no monstro, e também ganha a estocada, que foca toda a sua força na ponta da sua arma, garantindo um ataque crítico. Ele não entende o que é tudo isso, mas percebe que ganhou uma habilidade ofensiva e pensa em testar ela. Ele vê alguns aventureiros matando as galinhas e um deles diz que precisam matar 50 pro chefão aparecer. O Prota percebe que caçar é o melhor jeito de testar sua nova habilidade, e que ele não pode só ficar cozinhando o que ele pega por aí dos outros. Ele mesmo precisa pegar sua própria comida, então decide ir pra porrada com as galinhas. Só que ele se lembra que nunca caçou antes e decide pedir ajuda pra um grupo que tava ali lutando perto. Ele pergunta todo educado se pode caçar junto com eles, se não for incomodar. Um dos caras não entendeu muito bem o que ele falou, mas diz que ele pode fazer o que ele quiser e que ele nem deveria estar perguntando aquilo. Um dos outros membros do grupo que tava com uma espada pergunta pro Prota se ele tem uma arma boa pra caçar. O Rice tira uma faquinha de cortar pão e pergunta todo orgulhoso se essa serve. Um deles ri da arma do Prota e diz que ele tem que matar uma das galinhas
pra provar que é forte. E aí pode entrar pro grupo deles. Então eles soltam a galinha na direção do Rice, que se assusta com a galinha gigante voando pra cima dele, mas pensa que não é pra ter medo porque é só um jogo. Então de repente uma tela aparece dizendo que a habilidade ponto fraco do Rice foi ativada. Os olhos do Prota brilham em vermelho e ele consegue ver um ponto vermelho na galinha, que ele logo percebe que deve ser o ponto fraco dela. Então ele pula pra cima dela e usa sua estocada pra tentar acabar com o bicho logo, mas a galinha só dá uma cabeçada nele que o deixa caído no chão. O pessoal começa a zoar ele, dizendo que é claro que um novato não conseguiria derrotar um monstro desses, ainda mais com uma adaga pequena, e que aquilo foi vergonhoso. O Prota até se levanta e vê os caras matando a galinha. Eles falam pra ele que sem uma habilidade de combate ele deveria ficar longe e que eles vão dar outra chance pra ele depois. O Prota percebe que falhou completamente e que aquilo foi bem mais difícil do que ele pensava. Fora que o golpe que ele tomou parecia muito real. Ele se pergunta se deve desistir de caçar, mas aí temos um flashback dos dias de chefe dele, quando ele ainda era novato e estava aprendendo. O chefe dele dá uma bronca porque ele colocou pouca água e deixou a comida queimar. Lee pede desculpas e o chefe diz que ele pode tentar de novo depois de limpar tudo e que ele deve prestar atenção. Depois disso ele recupera a confiança e pega um chifre no chão para tentar mais uma vez. Nessa hora vemos uma mensagem de que o boss da área está sendo gerado. A grande rainha chifruda foi gerada. Os jogadores já trancam o Toba, mas mesmo assim vão para cima porque estavam esperando o chefe aparecer. De repente uma mensagem aparece dizendo que os jogadores Sia King e Raimo entraram no campo de ataque da galinha e que ela vai atacar eles caso eles não saiam do alcance em 3 segundos. Eles estranham porque isso nunca tinha acontecido antes e ninguém postou isso no fórum da comunidade. Um contador começa a contar 3, 2, 1 e então uma mensagem aparece dizendo que a galinha vai atacar. Ela ataca os dois jogadores muito rápido, fazendo um deles, o Raimo, cair no chão. Então uma mensagem aparece dizendo que o Rice entrou no campo de ataque e que a galinha vai atacar ele em 3 segundos. O Prota percebe que se alguma coisa der errado ele pode morrer, enquanto vê o Sia King, o jogador com a espada, lutar com a galinha. O Sia King diz que mesmo para o monstro-chefe aquilo é um exagero e o Prota chega dizendo para ele aguentar firme que ele vai ajudar. Mas o Sia King diz para ele ficar longe ou vai morrer. O Rice ignora o aviso de que a galinha vai atacar ele. Ele com cuidado mira no ponto fraco da galinha, que agora parece ser no furico dela. Ele acerta e até acha que conseguiu, mas a galinha vira para ele e continua o ataque. Antes dela conseguir acertar o Prota, os dois malucos aparecem para salvar ele, dando uma bronca nele e mandando ele sair. Raemo e Sia King lutam contra a galinha e dizem que precisam vencer porque vão entrar em uma equipe e que não precisam ter medo porque tudo é só um jogo. O Prota, ouvindo aquilo, se lembra que tudo aquilo não é real, mas mesmo assim é difícil não ter medo de uma galinha gigante quando ela tá assolando todo mundo. Um dos jogadores é atacado e perfurado pela galinha. Ele morre na frente do Prota, mas diz que vai se reconectar depois. O Rice fica assustado vendo aquilo, dizendo que mesmo sendo falso ainda é assustador. A cena corta pro Sia King enfrentando a galinha. Ele diz que aquele realmente é um monstro-chefe e que ele tá quase morrendo e não sabe quanto tempo mais ele vai aguentar, até que a habilidade estocada é ativada e o Prota aparece do nada, atacando a galinha em cheio e atravessando ela com um golpe. Ele fica aliviado que venceu e logo recebe uma nova conquista, caçador da grande galinha chifruda, entre as 18 e as 5 horas da manhã. O Sia King fica surpreso pelo Prota ter aquela habilidade, mas o Rice diz que só teve sorte. Todos ficam surpresos que eles derrotaram o chefe, inclusive uma garota de cabelo rosa que olhava à distância. Ela acena pro Prota pedindo pra ele olhar pra ela, perguntando se ele é o Rice e dizendo que finalmente eles se encontraram. Ela diz que ouviu o nome dele no fórum do Rio e que tava esperando por ele e queria muito conhecê-lo, porque ela é sua maior fã. O Rice fica confuso e diz que nunca escreveu nada em nenhum fórum, mas ela fala que as avaliações dos seus espetinhos são muito populares, só que ela não veio pra comer. E antes que o Prota pudesse questionar, ela agarra a mão dele e pergunta se ele quer abrir um negócio com ela, e se apresenta como Melina. Ela diz que quer abrir um negócio culinário e pergunta se ele pode confiar nela e se tornar seu parceiro. Então o capítulo acaba e o seguinte começa com a gente vendo outro comercial do jogo, mostrando um bichão gigante demoníaco e em seguida a mensagem: seja o primeiro herói, passe o julgamento do exército do mal, e também que apenas o primeiro herói receberia o prêmio em dinheiro de 100 bilhões de wons. O comercial termina dizendo que você também pode ser um herói, parta para a batalha agora mesmo com Albion, Rio Online. Vemos então que quem tava vendo esse comercial era um garoto loiro. Ele tava ansioso pra jogar por causa da escala do jogo. Mas a cena corta e vemos que esse garoto na verdade é o Sia King, que reclama por tá tendo que trabalhar. E vemos que ele tá todo cabisbaixo na fogueira, ajudando o Prota e a Melina a preparar a comida. Vemos que a Melina ainda não desistiu do Prota. Ela pensa que se ajudar ele, alguma hora ele vai aceitar a proposta dela. E ela quer muito provar o espetinho de frango dele. Ela olha pro Prota e vemos que ele tá provando alguma coisa. Parece uma bola marrom. Ela elogia ele e o quão cuidadoso ele é na cozinha, até que ele faz uma cara de bunda, porque aparentemente aquilo que ele comeu não estava muito bom. Ignorando o que acabou de acontecer, ela pergunta pro Rice o porquê dele escolher esse nome pro personagem dele, e ele só responde que é porque ele gosta de cozinhar arroz. Só isso mesmo.
Ela diz que só tava curiosa pra saber e pergunta se ele já usou esse nome em outros jogos, mas o prota diz que ele nunca jogou outros jogos antes desse. A Melina fica surpresa que esse seja o primeiro jogo dele, e o Seaking fala que agora tá explicado porque ele não sabia sobre as caçadas. Ele também diz que o vídeo do prota enfrentando a galinha ficou bem famoso no fórum no jogo. O Heiss fica surpreso com essa função e diz que é incrível como o Rio tem várias funções interessantes, enquanto tá pensando que quem diria, com 28 anos e ele tem todo esse talento pros jogos. Ele pede pros dois colocarem os cogumelos no molho. Melina e Seaking aceitam e perguntam se podem só despejar os cogumelos na panela. O prota, como tava muito perto, conseguia sentir o aroma dos cogumelos. Ele continua a cozinhar e preparar os ingredientes, enquanto a Melina fica cheia de vontade de encher o bucho logo. O Heiss termina de cozinhar um filézão de frango com molho de cogumelos. Todos comem e o Seaking duvida se a comida vai ter o mesmo gosto do mundo real, enquanto a Melina tá toda feliz de estar comendo a comida do Heiss. A gente não sabe o que tinha naqueles cogumelos, mas uma coisa é fato. Depois que eles comem, eles começam a delirar. Eles começam a ser atacados pelos frangos fritos e cogumelos montados nos frangos. Eles até se perguntam o que tinha nessas carnes. Do nada aparece um cogumelo montado em um dos frangos, e ele é fake e dói. O cogumelo vem falando que eles cortaram eles mais cedo e que é melhor estarem prontos pra batalha. Mano, o que tá acontecendo? O Seaking já fecha o butico porque não tem uma arma, e a Melina pergunta o que eles vão fazer agora. Quando eles olham pra baixo, vemos que eles estão em cima de um cogumelo gigante, e o cogumelo fala que aquele é um mundo de sabores, e não tem como o paladar deles favorecê-los naquele mundo. Então vemos eles sendo atacados por todos os frangos alados, e enquanto caem, rola um climão entre o Seaking e a Melina. Eles dão a mão enquanto caem, e do nada aparecem dois frangos gigantes de terno, e o Seaking começa a pensar em todos os frangos que ele comeu até agora na vida dele. E é então que ouvimos o prota batendo o garfo no prato dele, e os dois acordam sem entender nada. O Heiss pergunta se eles gostaram da comida, e eles simplesmente gritam que tava delicioso, e que nunca comeram nada tão bom na vida deles. O prota fica confuso, mas do nada aparece uma mensagem dizendo que ele desbloqueou uma nova habilidade passiva Rank F, a sorte de chefe, que dá a ele uma possibilidade baixa de criar mais pratos dourados ou comidas de classe alta, e isso também garante um efeito de status permanente. Os dois dão parabéns pro Heiss pela nova habilidade, e a cena corta pra quando a noite chega. Os três se adicionam como amigos, e o Seaking até fala pro Heiss que tem uma cidade ali perto onde eles podem trocar alguns itens. A Melina diz que vai subir de nível rápido pra poder fazer parceria com o prota, e os dois se despedem agradecendo pela refeição. O Heiss então fica sozinho, sentindo o cheiro do ar da noite, que mesmo sendo em um jogo, ainda é muito refrescante. Ele olha pra sua tela de status e vendo que a sua profissão é chefe, ele percebe que teve uma grande jornada, mas agora vai precisar começar tudo de novo. De volta no mundo real, o prota agora se pergunta quanto tempo ele ficou jogando, e quando vai ver já são quase 4 horas da manhã. Ele deveria dormir pelo menos umas 5 horas, já que amanhã seria o primeiro dia dele no trabalho. Ele não percebeu o tempo passando. Será que é por isso que as pessoas gostam tanto de jogos? Ele vira pro lado pra tentar dormir, mas decide que vai esperar mais um pouco, e enquanto isso vai ler um pouco mais sobre o Rio Online. Pesquisando na internet, ele descobre que é ilegal postar vídeos do jogo online em plataformas como o YouTube e outras, e que alguns usuários já foram banidos permanentemente por não saberem disso. O prota nem sabia o que significava banido permanentemente, mas logo ele entende que eles não poderiam mais acessar suas contas. Bom, pelo visto, os executivos do jogo têm muito trabalho pra fazer. Contanto que ele não poste nenhum vídeo, ele tá safe. Então ele decide ver o vídeo da última jogada dele, já que foi esse que o Seaking pediu pra ele postar. Ele encontra o vídeo e descobre como salvar os vídeos agora. Também fica impressionado de estar se vendo de outro ângulo. Ele fica revendo o vídeo da galinha e acha muito da hora o jeito como ele lutou e a aparência do personagem dele, falando que ficou bem bonito até, e se perguntando como os outros enxergam ele. Ele estranha que só aquele vídeo ficou salvo, já que ele tinha salvado vários outros vídeos desde que o Seaking falou pra ele como é que faz. Ele jurava que tinha salvado um vídeo dele cozinhando. Ele disse que vai salvar da próxima vez, mas só consegue salvar vídeos em destaque, o que é uma pena. Então ele decide dormir. Enquanto isso, no jogo, esse jogador aleatório tenta vencer da galinha imitando Heiss, mas só apanha dela mesmo. A Melina continua vendendo seus espetinhos, mas alguns clientes reclamam que alguns não tão tão bons e ficaram até crus, e que os que o Heiss faziam eram bem melhores. Então ela percebe que ainda não tem as habilidades no nível do prota e deixa até os caras levarem os espetinhos por conta da casa. Ela diz pra si mesma que o Heiss parecia muito legal fazendo os espetinhos e que um dia ela vai alcançar ele, até que ela ganha uma nova habilidade. Depois de gritar por 5 horas, ela ganha a habilidade de megafone, que aumenta a capacidade vocal dela. Ela fica toda feliz. Por mais que não seja uma habilidade de comida ou culinária, ela diz que não são muitos em Rio que já têm habilidades. A cena segue com ela ainda vendendo espetinhos crus e gritando pra todo mundo vir comprar. Voltando pro mundo real, o prota tá no trabalho e o chefe dele tá impressionado que ele sabe usar uma faca e elogia ele pelo bom trabalho, o que deixa aquele mano que tinha olhado pra ele
estranho da outra vez, cheio de ciúme, chamando o Prota de exibido. Ele ainda vai lá e tenta tirar uma onda com o Prota, perguntando quem ensinou ele a cortar desse jeito. O Prota pede desculpas por ter deixado o cara desconfortável, mas o cara continua falando que não gosta de gente exibida e manda o Prota fritar alguns ovos pro bibimbap, que é um prato popular da Coreia. Ele fala pro Lee não quebrar a gema dos ovos com gema mole, e o Prota só diz que vai tentar manter isso em mente. Então o Lee continua a cozinhar os ovos e se pergunta quanto tempo faz que ele cozinhou. E como ele ainda não consegue sentir nem o gosto nem o cheiro, ele tem que se apoiar apenas na técnica dele pra cozinhar. No jogo ele cozinhou por horas, mas será que dá pra chamar aquilo de cozinhar de verdade? Então ele se lembra da garota que adorou o ovo que ele cozinhou e pediu pra ele cozinhar de novo. Ele se lembra do Sia King e da menina impressionados com a comida dele, e isso dá forças pra ele terminar o bibimbap. Que nome é esse, velho? Os clientes notam que a comida tá diferente de antes e até perguntam se o chefe mudou. A garçonete diz que continuam sendo os mesmos de sempre e eles decidem então só comer mesmo. Eles notam que o ovo frito ficou ótimo, a gema tá até brilhando, mas quando o cliente começa a comer a comida do Prota, ele diz que essa comida é absurda, é incrível. Ele pergunta se o amigo já provou a comida. Aquele cara que tava implicando com o Prota já fica de olho tentando escutar. O maluco comendo a comida ainda tá muito empolgado, dizendo que esse bibimbap ficou perfeito e o ovo frito é simplesmente arte. Essa comida superou todas as expectativas dele. O Prota, ouvindo aquele homem recomendar e elogiar sua comida pra todos, se lembrou dos amigos dele no jogo elogiando essa comida e até pedindo pra repetir. Ele fica muito feliz porque mesmo que tenha perdido seus sentidos e muito tempo, a sua habilidade nunca o traiu. O corpo dele só consegue saborear as coisas no jogo, mas ainda assim, na vida real, ele vai tentar de novo, se apoiando nas suas habilidades e na experiência que ele tem. Então nós vemos que o Prota finalmente terminou seu primeiro dia de trabalho. Ele não tá mais acostumado com essa rotina já faz um tempo, mas tá feliz que não cometeu nenhum erro. Então se despede do chefe, que agradece a ele pelo ótimo trabalho. Ele agradece o chefe pela orientação e diz que já vai indo, quando aquela garçonete para pra falar com ele. Ela diz que já que ele vai trabalhar com ela a partir de agora, tem que dar tchau pra ela também. Rapaziada, temos oficialmente a primeira waifu do Prota. Ele agradece pelo dia de trabalho e ela pergunta se pode chamar ele de Opá, que é irmão mais velho, e diz que ele pode falar normalmente com ela, já que ela é mais nova. Ela se despede do Prota toda feliz, dizendo que ele parecia tão calmo no trabalho mesmo sendo o primeiro dia dele, e deseja a ele uma ótima ida pra casa. O Prota vai pra casa e vemos o chefe conversando com a garçonete, que se chama Mirai. Ela diz que o Prota foi incrível usando a faca, e aquele colega ciumento, que agora descobrimos que se chama Daewon, já fica com raiva só de ouvir elogiarem o Prota. O chefe até pergunta pra ele também como foi trabalhar com ele, e o Daewon, todo convencido, diz que ele cozinha até bem, mas ainda é meio bobão porque não sabe onde estão as coisas ainda. E o chefe corrige ele dizendo que isso é inevitável no primeiro dia. Ele continua pegando no pé do Prota, e a Mirai só diz que quer experimentar o ovo dele de novo. O ovo frito, tá? No dia seguinte, o restaurante tá lotado e a Mirai tá atendendo os clientes. Uma das clientes logo nota a pulseira que ela tava usando no braço direito. A moça diz que é um bracelete oficial Herx, que deve custar uns 3 milhões de wons. O homem que tá conversando com ela até pergunta por que vale tanto. É feito de ouro ou algo assim? E ela diz que esse na verdade é o preço de uma pulseira de segunda mão. A original custa bem mais caro. O homem diz que ela não pode estar certa, porque quem teria uma pulseira tão cara e ainda trabalharia um emprego desses? Mas ela diz que não tem dúvidas que é um oficial novinho. O chefe nota que todos os clientes ficam mais quietos na hora do almoço e que quando o Prota tava lá eles estavam mais barulhentos. Ele fica impressionado com as habilidades do novato e diz que ele deve ter algum envolvimento com a produção daquele bibimbap que o cara de ontem elogiou. Ele se pergunta se o Prota tem algum segredo, mas no fim só supõe que ele colocou semente de sésamo na comida. A cena corta pro Prota na casa dele. Ele percebe que faz tempo que ele não faz comida em casa e agora que ele trabalha precisa fazer suas próprias refeições para recuperar o ritmo. Então ele faz todas as comidas que ele tinha feito antes no jogo. Enquanto ele come, ele tenta se lembrar das coisas que ele sentiu no jogo para ver se o paladar volta, da sensação na hora de mastigar a comida, mas não adianta. Ele ainda não consegue sentir o gosto de nada, mas ele nem se desespera mais. Já é um milagre ele conseguir cozinhar e provar a comida no jogo. Toda a comida para ele agora na vida real tem gosto de chiclete velho que já perdeu o sabor, e para um chefe como ele costumava ser, não existe nada pior do que isso no mundo. Foi por isso que ele entrou em depressão, só que agora é diferente. Há esperança. Ele sente como se finalmente estivesse vivendo no jogo. Enquanto ele vai comendo, ele tenta se lembrar das sensações do jogo, mas isso é muito confuso para ele. Por alguns segundos é como se o jogo fosse a realidade, como se aquele mundo fosse o real e esse fosse a ilusão. Ele consegue terminar um prato de comida pela primeira vez desde que perdeu os sentidos e se pergunta se um dia ele vai ser curado disso. Por quanto tempo ele ainda vai ter que ficar assim? Mas agora de barriga cheia, ele coloca os fones, bebe aquele líquido verde e deita na cama. Ele vai voltar pro jogo, ele vai voltar pro sabor. E assim o vídeo de hoje vai chegando ao fim, rapaziada. Se tu gostou dessa obra, comenta aí embaixo. Deixa um like no vídeo e se inscreve aí no canal pra receber a continuação. Tamo junto e até o próximo. Fui!